Oi, amiguinhos. Então, vou explicar algumas coisas sobre síntese proteica, que é um assunto que faz parte do Desnecessariamente Grande, capítulo 4 do livro do Albert. Antes de explicar como é que a síntese proteica funciona de forma propriamente dita, tem algumas coisas que dá para conceituar. Bom, a síntese proteica, ela precisa de dois processos que acontecem em sequência para ela rolar. É a transcrição e a tradução. Como é que funciona a síntese proteica? Você tem o seu DNA, que é a célula básica que comanda o corpo, e ela está na célula dentro do núcleo. Isso daqui é o núcleo. Dentro desse DNA, se eu for aumentar essa imagem aqui, eu vou ver que dentro dele eu tenho uma fita bem grande com as bases nitrogenadas e por aí vai. Existem pontos dentro do DNA, pontos específicos, que é o que é chamado de gene. Um gene é uma região do DNA que pode ser traduzida em RNA. Eu estou exemplificando por essa partezinha aqui que eu pus em vermelho. O gene, ele é a partir dele que vai ser produzido um RNA, e a partir desse RNA produzido, ele vai ser usado para servir de modelo para a fabricação dos polipeptídeos, que são as proteínas. Por isso que se diz que o DNA comanda tudo que acontece no nosso corpo, porque é a partir dele que vai ser o modelo básico para a produção das proteínas, sendo que proteína é apenas absolutamente tudo que existe no nosso corpo. Então é ele que comanda a célula, porque ele é o livro de receitas que comanda tudo. Dentro do DNA é como se fosse um livro com uma receita de bolo. Só que se eu tiver um livro com a receita de bolo, o livro não vai fazer sozinho o bolo. Os polipeptídeos, no caso, são o bolo. Ele não vai fazer sozinho o bolo. Para fazer o bolo, a gente precisa de um intermediário, tipo eu. Eu vou ler, eu sou RNA. Eu leio o que está escrito no DNA e eu, RNA, vou ser um produto do DNA. Ou seja, eu li o que estava escrito aqui e eu vou produzir isso. Por isso que a síntese proteica tem duas fases, que é a tradução que é a transcrição e a tradução. Porque a transcrição envolve o momento em que a partir do DNA se produz RNA, que é a primeira fase, que é quando a gente tira várias cópias do livro de receita, que é o DNA, e a partir deles a gente vai produzir de fato. E a segunda fase é quando o que está escrito no RNA é lido e as informações dele contidas vão ser usadas para serem traduzidas em proteínas. Por isso que a primeira chama transcrição e a segunda chama tradução. Beleza. Como que a transcrição, que é a primeira fase, ela ocorre? Você tem a fita de DNA e uma enzima, que é uma enzima faz tudo, que é a RNA polimerase. Essa enzima vai fazer uma quantidade absurda de coisas. O que ela faz? Ela vai... eu vou representar a RNA polimerase por uma bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha, ela vai caminhar até chegar no DNA. No DNA existe uma região chamada... Quer dizer, existem várias regiões chamadas de região promotora. É essa região que marca o início da transcrição. Tipo, a RNA polimerase, ela não tem a capacidade de chegar no DNA e começar a transcrever ele a partir de qualquer ponto aleatório. Ela não pode fazer isso. Ela vai andando, tipo, grudado na fita. Imagina como se essa bolinha estivesse se arrastando pela fita do DNA, até ela achar uma região que tem uma sequência específica de bases,
Tipo, não sei, TAGG, não sei, eu não sei como é que é. Mas em algum ponto do DNA existe uma sequência específica de bases nitrogenadas que quando a RNA polimerase olhar para isso, ela vai dizer, opa, é aqui que eu começo a fazer a transcrição. E o que ela vai fazer? Quando ela achar a região promotora, nesse ponto, ela vai desenrolar o DNA. Tipo, o DNA, ele é desse jeito aqui, né? Todo enroladinho. Tudo bom. Aí, ela vai fazer, tipo, isso aqui. No pedaço em que ela achou a região promotora... Esqueci de pintar o outro ladinho, porque a região promotora tá dos dois lados da fita. Quando ela acha a região promotora, ela encontra a região promotora e ela, tipo, abre o DNA naquele determinado ponto. E ela vai começar a andar pra cima. Tipo, pra frente. E ela vai indo pra frente e conforme ela vai andando, ela vai abrindo o DNA e já vai fazendo a transcrição. Tipo, vamos supor que nessa parte aqui a gente tem uma fita que seja A, T, C. Conforme ela vai passando, ela automaticamente vai gerando uma fita de RNA, que aqui no caso seria o A, G. E aí ela vai passando e vai fazendo a transcrição. Só que, tipo, ela não abre o DNA inteiro. Não vai chegar em um momento em que ele vai ficar todo aberto. Tipo, nunca vai acontecer de o DNA ficar assim, entendeu? Dele ficar totalmente aberto. Ela não faz isso. Não é como se ela fosse andando e por onde ela passa, ela vai destruindo e arrombando tudo. Todas as vezes que ela sai de um lugar, o lugar anterior, ela também já fecha. Então, tipo, conforme ela for subindo, vai acontecer algo como... Tipo, ela tava lá embaixo, daí ela subiu. Aí no novo espaço onde ela estiver, vai estar aberto. Mas a região pela qual ela já percorreu, volta a ficar fechadinha. E a fita de RNA que ela vai produzindo, ela vai, tipo, ela permanece, ela vai ficando sintetizada. Tipo, aqui a gente começou com quais letras? Quais eram? Era a U, A, G. Aí, tipo, se nesse ponto aqui do DNA, não sei, vai ter T, C. Aí essa partezinha aqui do RNA, ela vai ser A, G. Espero que eu esteja fazendo essa parte certa, que eu tô com sono. Mas enfim, então ela vai passando e por onde ela passa, ela já desenrola a fita do DNA, faz a transcrição em RNA nesse pedaço onde ela tá. E tipo, ela não é o tipo de pedreiro que quando acaba de limpar a casa, ele vai trocar o ar-condicionado, aí ele deixa o teu quarto imundo. Ela não faz isso. Ela é bem eficiente. Ela vai, faz o serviço nesse ponto, dela já limpa tudo, ela já enrola de novo e ela vai subindo. E aí ela desenrola lá e ela vai, enfim. Vocês entenderam. Quando ela acabar de fazer todo esse processo, nós vamos ter a nossa linda fita de RNA. Aí, só que a situação é a seguinte. Preste atenção que eu tenho duas fitas de DNA, uma aqui e uma aqui, mas eu só formo uma fita de RNA. Por quê? Vocês perceberam que eu só fiz a transcrição da fita direita e que eu nem dei bola para a fita esquerda? É porque a transcrição, ela nunca vão ser produzidos dois RNAs ao mesmo tempo, entendeu? Você nunca vai transcrever as duas fitas. Você nunca vai transcrever a dupla hélice de uma vez. Sempre que a RNA polimerase ela começa o serviço dela, ela desenrola o DNA para transcrever só uma fita. É sempre desse jeito. Por motivos de, sei lá, porque sim. Aí ela faz isso. Aqui nós vamos ter a nossa linda e maravilhosa fitinha de RNA. Show. Só que ainda não tá tudo certo, porque se fosse fácil ia ser muito chato, não é mesmo? Então o que acontece? Depois
que o RNA fica pronto, ele ainda não tá totalmente pronto. Porque o que rola? Lembram dos introns e dos exons? Aqui tá escrito intro, mas é tipo introns, tem o N aqui. Os exons são a parte do RNA, escrevi gene, não sei se tá certo, enfim, ignora isso aqui. É a parte do RNA que vai ser usada de fato de direito para produzir as proteínas no futuro. Os introns são as partes que são arrancadas fora, porque eles são não codificantes. Ele não vai prestar para produzir aquele gene. Então o que acontece? O que tá de roxinho é o que... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. O que tá de roxo é o que pode ser usado porque são os exos. Aí eu vou pintar aqui de azul em alguns pontos. Esses pontos em azul são os introns. Esses pontos em roxo são os exos. Então, na hora em que eu for produzir o meu RNA, eu vou ter que arrancar esses introns fora. Então, vai vir uma enzima e vai cortar você fora, cortar você fora, cortar você fora. E o subproduto final é uma tirinha de RNA, tipo desse tamanho. E que isso daqui, no fim, é o RNA mensageiro. Já eu explico o que o mensageiro significa. E é assim que o RNA é feito. Muito bem. A transcrição, propriamente dita, acaba aqui. Só que existem os processos pós-transcricionais, eu acho que é esse o nome. É pós-transcricionais. Espero que seja. Sim. São os processos pós-transcricionais. A Janaína no slide dela colocou 3. Aí eu perguntei dela qual era a utilidade dos 2 primeiros. Ela disse deixar o RNA estável. Aí eu disse, professora, mas como ela deixar estável? Deixar estável. Então pronto, vocês decorem e aceitem que é deixar estável. O primeiro é a adição de uma cauda de poli A na extremidade. 3 linhas. Faço a menor ideia do que é isso. Mas aparentemente é porque o RNA ele é uma célula muito instável. Então eu não sei. Esse tipo de coisa vai sendo colocada que é para ele ficar mais estável e não se desintegrar ou explodir dentro da gente. E o outro é a formação de um capacete, entre aspas, cap, na extremidade 5 linha. Eu imagino que, não sei, entendeu? Deve ser, sei lá, às vezes essa ponta aqui dele é muito louca. Então eles vão e botam uma cauda e essa cauda impede que reações ocorram nesse ponto. E aqui na outra ponta eles botam a cabeça, que é um capacete, para impedir que ele se decomponha nesse canto. Alguma coisa do tipo. O terceiro processo pós-transcricional é o que eu sei explicar. Esse ato de você arrancar os introns fora se chama... Vou escrever. Splicing. É splicing? Como é que escreve? É assim. É o splicing. Mas ele é muito importante. Por conta do seguinte. Vamos lá. Eu tenho uma fita de vamos supor, eu fiz o processo até esse ponto aqui. Acabei de fazer a transcrição. Eu ainda tô com o RNA mensageiro que ele ainda não tá amadurecido. Ele não tá maduro, ele não tá polido. E o splicing, ele é o processo de meio que de fazer a maturação desse RNA mensageiro, que é você arrancar fora o que não presta. Só que existem várias formas de se fazer isso. E é isso que é chamado de splicing alternativo. Que ela falou na aula. É o seguinte, vamos fazer aqui o meu RNA. Vou só reaproveitar isso aqui, vamos reciclar, não é? Aqui nós temos nosso RNA. Aqui tem os introns. Só que eu vou fazer diferente. Os introns é tudo que tiver de azul. Eu vou colorir de outras cores os exos. Aqui eu tenho um exo roxo. Aqui eu tenho um exo vermelho.
Aqui eu tenho um exo super roxo. E aqui eu tenho um exo super azul. Tô sem cores. Vou fazer mais quadrado assim, que é pra diferenciar essa merda. Tá, então o que acontece? Na hora que for arrancar fora os introns, qual é o esquema? O RNA mensageiro ficar maduro, a única coisa que precisa ser feita é arrancar intron fora. Como você arranca, tem várias maneiras. Ó, porque o que vai rolar? Se eu quiser fazer um RNA mensageiro, eu posso fazer splicing, eu posso cortar todos os introns fora e manter todo o resto do RNA mensageiro. E eu vou ter um RNA mensageiro formado pela parte roxinha, mais a parte vermelha, mais a outra parte roxa mais clara, mais o azul aqui embaixo. Ou seja, eu arranquei todos os introns fora e eu conservei todos os exos. O exo roxo, o exo vermelho, o outro exo roxo, o exo azul. Só que o que acontece? Eu poderia muito bem arrancar tanto introns quanto exos fora. Não sei, entendeu? Eu resolvi que eu vou arrancar isso e isso. Percebe que todos os introns vão embora, porque vai embora esse, esse e esse. Ah, mas você vai estar arrancando esses dois exos, não importa. Quando o meu RNA mensageiro ficar pronto, o meu RNA mensageiro maduro, ele vai ser um RNA mensageiro formado pelos exos roxo e vermelho. Ah, mas e se eu resolver arrancar isso aqui e isso? Aí, no final, meu RNA mensageiro vai ser um RNA mensageiro formado pelo exo roxo lá de cima e pelo exo azul. Todos esses são RNAs mensageiros completamente funcionais e que vão servir para produzir proteínas depois. Só que cada um deles vai produzir uma proteína diferente. Isso é o splicing alternativo. Splicing é um ato de você retirar os introns fora, é o processo pelo qual isso ocorre. Splicing alternativo mostra que é o seguinte: eu produzi esse RNA aqui, só que se eu arrancar só os introns, eu vou produzir, não sei, melanina. Mas se eu arrancar todos os introns e depois eu arrancar esse exo roxo e esse exo azul, dá para produzir, não sei, uma quinase. E por aí vai. Então, a partir de um mesmo DNA, eu sempre vou produzir o mesmo RNA mensageiro imaturo. Não sei se esse termo existe, mas tipo, a partir de uma fita de DNA, eu sempre vou produzir um mesmo RNA mensageiro que ainda não foi amadurecido. Mas depois, através do splicing, eu posso usar esse mesmo RNA mensageiro para fatiar ele da forma que eu quiser e obter diferentes RNAs mensageiros maduros no fim. E a partir de cada um desses RNAs mensageiros, eu posso produzir uma proteína completamente diferente. Ou seja, a partir de uma mesma fita de DNA, no final das contas, apesar de o produto final, que é um RNA mensageiro sempre igual, depois, quando eu for fazer o splicing, eu posso produzir várias proteínas diferentes. Isso é transcrição.